Boa noite, pessoal. Eu sou o professor João e essa é a nossa primeira aula falando sobre modelos atômicos, né? Primeiramente, nós vamos filosofar um pouquinho sobre o assunto, né? Ah, Tudo começou lá com Tales de Mileto, né? Em 624, Tales de Mileto viveu de 624 a 546 a.C., né? Ele era um filósofo, matemático, engenheiro, escritor, ou seja, ele era um pensador da época. E ele se questionava do que a matéria era feita, né? E aí ele surge com a ideia, né? Ele afirma que na matéria existe água, né? Mais tarde, Anaxímenes, né, que viveu também no século IV a.C., ele descreve o seguinte: o universo é feito de ar, né? Então, no nosso universo aí, ele é composto de ar. E aí, mais tarde, Heráclito afirma o seguinte: toda a matéria é feita de algo que sofre mutação notável. O que ele estabelece então? Que o fogo é esse elemento que sofre uma mutação notável, né? Então a gente já tem aí a água, a ar e o fogo. Aí Empédocles, que viveu lá em 490, 430 a.C., né? A gente vê que todas essas datas aqui são mais ou menos contemporâneas. Ele acrescenta a terra como o quarto elemento, né? E aí surgem então as ideias aristotélicas, né? Aristóteles, além de filósofo, né, ele se destaca, né, por ter sido um dos principais alunos de Platão e ele foi professor de Alexandre, né, que a gente conhece muito bem como Alexandre o Grande, o Conquistador, né? Bom, Aristóteles afirma o seguinte: a matéria ela é formada pelos quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Ok? Então, né, cada um desses filósofos, né, sugere que a matéria seja composta de cada um desses elementos, né, terra, água, ar e fogo. No entanto, Aristóteles aí ele já junta todas essas ideias, né, afirmando que a matéria em si é formada pelos quatro elementos. O que é claro, isso não passa de filosofia, tá? Isso não tem nenhum cunho científico. Mais tarde, Demócrito e Leucipo, né, eles descrevem o seguinte, ó, a criação do átomo, né? Então eles colocam essa palavra átomo como sendo o elemento constituinte da matéria. O que significa átomo? O termo a lá da língua portuguesa, a gente conhece, né? Ele é um prefixo de negação. E o termo tomo, ele corresponde à divisão. Então, algo átomo significa algo que não se divide. Então, A é negação, tomo divisão. Então, é algo que não se divide. Então, surge então a teoria, né, atômica, e a teoria atômica ela estabelece como a matéria sendo formada por um algo, e esse algo é algo que não se divide. Aqui se dá o nome de átomo. Bom, o primeiro modelo atômico que surgiu foi o modelo atômico de Dalton, ou mais precisamente John Dalton. John Dalton foi professor na Universidade Inglesa, em New College, em Manchester, né? E ele foi o criador da primeira teoria sobre modelo atômico, né? Esse modelo surgiu a partir da quantificação de substâncias que reagiam entre si para formar novas substâncias, né? Ou seja, você tinha um tipo de matéria e você misturava esse tipo de matéria, ou você tinha uma substância, misturava com outra e você formava uma terceira substância. Isso a gente conhece muito bem hoje, são as reações químicas, tá? E aí ele começa, com base nisso daí, propor o seu modelo atômico, né? As conclusões que Dalton chegou, que formulam a sua teoria, é o seguinte: os átomos de elementos diferentes possuem necessariamente propriedades diferentes, né? O que faz todo sentido. Um átomo de mesmo elemento possui propriedades iguais e peso invariável, né? O que significa isso? Significa que os pesos dos átomos são iguais. Hoje a gente já sabe que isso não acontece. A gente tem átomos
do mesmo elemento químico que tem pesos diferentes, né? Por exemplo, o hidrogênio, que ele pode ser o hidrogênio, trítio ou deutério, e tem pesos diferentes, né? Átomos de um determinado elemento não se convertem a outros átomos de outro elemento por meio de reações químicas, né? Realmente, por meio de reações químicas, isso não acontece, tá? Mas a gente tem algum tipo de reação, que são as reações nucleares, né? São as reações nucleares e não químicas, em que você tem átomos de um material que é convertido em átomos de outro material. Que inclusive a gente já falou sobre isso na sala de aula, né? Nos processos de transmutação nuclear. Nas reações químicas, os átomos permanecem inalterados. A gente já sabe que isso daqui não acontece, porque ele pode doar ou ele pode receber elétrons, né? Então ele sofre sim uma alteração. Na formação dos compostos, os átomos entram nas proporções numéricas fixas, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3, 2 para 5. O peso total de um composto é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que o constituem, né? Isso daqui é relativamente correto, né? Tem alguma fundamentação aí nas variações de massa com relação à emissão de radiação, e a gente já falou sobre isso, né? Bom, o modelo do átomo de Dalton, o modelo atômico de Dalton, ele é conhecido popularmente como modelo de bolinhas de Gude, né? Porque são esferas indivisíveis, né? Então, a gente formula essa ideia, né? Como se uma bolinha de Gude ele não fosse divisível. Às vezes aparece também bola de bilhar, tá? Então seria aqui o átomo A e aqui o átomo B, né? E o átomo pode ser imaginado aqui como uma esfera minúscula, maciça, que é a ideia de bolinha de Gude, impenetrável, indestrutível e indivisível. Então a gente já sabe que algumas coisas aí já caíram por água abaixo há muito tempo, né? Algumas falhas do modelo atômico de Dalton. Primeiro, a existência de isótopos. O que são isótopos? Isótopos são elementos químicos ou átomos de elementos químicos que têm o mesmo número de prótons, né? E necessariamente diferentes números de nêutrons ou diferente número de massa atômica. Se nós pegarmos, por exemplo, o carbono, né? A gente tem o carbono mais comum é o carbono 12, que tem 6 prótons e 6 nêutrons. Mas a gente tem também um carbono que inclusive é radioativo, é o carbono 14. Ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Então, isso já identifica uma falha do modelo atômico de Dalton, porque ele dizia que os átomos eram todos iguais, né? Os átomos podem ser alterados nas reações químicas, foi o que eu havia dito, né? Porque ele pode haver perda ou ganho de elétrons, né, nas ligações químicas. No seu modelo atômico, ele não identificou a presença de elétrons de cargas elétricas, a ausência dos orbitais e níveis de energia, né? Os elétrons, a gente sabe que eles vivem em camadas eletrônicas, hoje se sabe isso, né? E o modelo atômico não previa a existência disso. E, consequentemente, se a gente tem orbitais, a gente terá núcleo, né? Então, aqui onde estão os elétrons, aqui onde estão os elétrons e aqui onde estão os prótons e os nêutrons, né? No modelo atômico não tinha essa previsão, no modelo atômico de Dalton, tá? Bom, posteriormente, né, J.J. Thomson, ou Joseph J. Thomson, foi um físico britânico e ele ganhou o prêmio Nobel de Física em 1906, né, devido à condução de eletricidade em gases. Então esse cara ele fazia experimentos utilizando tubos, né, de raios catódicos, né? Tubos de raios catódicos a gente tem lá massas gasosas, né? E no experimento de Thomson, né, ele verifica o seguinte: na presença de um campo elétrico ou de um campo magnético, os raios catódicos, o que são raios catódicos? Os raios catódicos nada mais, nada menos que são que feixes de elétrons. Então, esses raios catódicos, eles eram desviados. O que sugeria o quê? Que eles possuíam cargas elétricas, né? Ou seja, as cargas elétricas estavam interagindo com o campo elétrico ou com o campo magnético, né? Então, se existia carga elétrica, já derruba a ideia proposta pelo modelo atômico de Dalton, tá?
A natureza dos raios era a mesma, independente dos materiais do cátodo, né? Do catodo. Né? Então, tubo de raios catódicos, independente do material que você utilizasse, o comportamento dos raios, né? A natureza deles era a mesma. Né? E uma coisa interessante aqui, ó, a razão carga-massa das partículas de raios catódicos era maior que a razão carga-massa do íon, no caso aqui era o H+, né? H+ quer dizer um átomo de hidrogênio que doou o seu 1 elétron. Então, se ele doou o seu 1 elétron, ele ficou com carga positiva, que é o que aparece aqui. Então, quando se pegava a carga e a massa dos raios catódicos, hoje nós sabemos, os raios catódicos são elétrons. Então, quando eu pegava a carga de um elétron e dividia pela massa, eu tinha uma razão diferente do que se eu pegasse a carga do íon, no caso era o átomo de hidrogênio que perdeu esse elétron, dividido pela massa. Então, quando eu pego isso aqui, os raios catódicos ele tinha essa razão maior. Por quê? Porque ele tinha massa menor do que a massa do íon. Então, ó, a massa do íon é maior e a massa do raio catódico, no caso o elétron, é menor. Então, isso sugere o seguinte: os raios catódicos era algo que era menor que o átomo. Então, isso derruba a teoria proposta por Dalton. Tá? Então, os raios catódicos nada mais são do que os elétrons, né? O E-. Né? Então, quando eu faço a carga desse dividido pela massa, dá algo maior do que a carga desse dividido pela massa, porque essa massa é maior do que essa massa, cerca de 9.000 vezes aí, tá? Então, nessa linha de raciocínio, isso sugere que o átomo era constituído por partículas ainda menores e que, nesse caso, essas partículas tinham carga negativa, que são os elétrons, tá? Essa conclusão fez com que a visão do átomo de Dalton como menor partícula de matéria fosse revista. Tá? Bom, aí o modelo atômico de Thomson toma a seguinte característica, né? É uma esferinha e dentro dessa esfera nós temos as cargas negativas envoltas dentro dessa esfera. Esse modelo atômico de Thomson é chamado pudim de ameixas, né? Pela semelhança que tem com o pudim de ameixas. Né? Então, a gente tem um pudim de carga positiva. Nesse modelo, os átomos podem ser divididos em partículas com cargas negativas. Mais tarde, essas cargas foram denominadas como reconhecidas, né, como elétrons. Né? Bom, as falhas do modelo atômico de Thomson não explicava a estabilidade eletrostática do átomo, uma vez que um número muito grande de partículas negativas próximas umas das outras levaria a uma repulsão eletrostática elevada. Vamos pensar o seguinte, né? Se eu tenho elétrons, né? Esses elétrons têm cargas negativas. Cargas negativas com cargas negativas surgem entre elas repulsão. Então, teoricamente, era para que esse modelo atômico, né, para que essas cargas fossem repelidas, né, para fora do meu átomo, né? Era para elas serem repelidas, né, para fora do átomo. Mas isso não acontecia. Então, o modelo atômico de Thomson ele apresenta essa falha, porque ele não consegue explicar essa interação e o fato das partículas não serem repelidas. Né? Outro detalhe, a inexistência de um núcleo. Tá? Ausência de orbitais e níveis de energia, a gente vai falar isso depois no modelo atômico de Rutherford, e os elétrons sem energia quantizada. Bom, então essas foram as falhas que hoje já se sabe que o modelo atômico de Thomson apresentou. Bom, aí vem Ernest Rutherford. Esse cara foi um físico e químico neozelandês, tá? Ele é considerado o pai da física nuclear, né? Então, ele recebeu o prêmio Nobel em 1908. Esse cara aqui deu grandíssimas contribuições para a física nuclear, inclusive porque foi ele que fez alguns trabalhos, né, explicando ou compreendendo o processo de fissão nuclear, que é o que a gente já falou em sala de aula, né? O que é a fissão nuclear? É quando você tem um átomo mais pesado
e ele se divide em outros, ou melhor, você tem um átomo, não, quando você tem um núcleo de um átomo pesado, e ele se divide em outros dois núcleos mais leves, né? Em um de seus trabalhos significantes, que inclusive foi a partir dele que Rutherford consegue descrever um modelo atômico, né? Ele conseguiu bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa. Só lembrando que são partículas alfas. Aqui eu tenho um processo de fissão do americio, em que o americio 241 ele se transforma num Neptúnio 237. Vamos olhar aqui, ó, a reação. Eu tenho um americio. Esse americio ele tem 95 prótons e a sua massa atômica é 241. Esse núcleo de americio ele está instável, então ele vai procurar estabilidade. Como que ele faz isso? Emitindo radiação. Então, ó, o número atômico cai de 95 para 93, então ele tem uma diminuição de 2 unidades. E a massa atômica de 241 para 237 tem uma diminuição de 4 unidades. Então, ele se transforma num núcleo de Neptúnio, mas para isso ele emite uma partícula alfa. Lembrando que a partícula alfa ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Lógico, 2 prótons com 2 nêutrons, isso vai dar uma massa atômica 4. Lembrando que nêutrons têm cargas positivas e prótons têm cargas, nêutrons têm cargas neutras e prótons têm cargas positivas. Então a partícula alfa, ela é uma partícula positiva, tá? Então tem que lembrar que a partícula alfa é uma partícula positiva. Se ela é uma partícula positiva, positivo com positivo vai repelir, né? E aí foi a sacada, né? Foi o grande experimento, né? Que Rutherford fez. Como é que se deu esse trabalho? Ó, ele pegou aqui, ó, uma fonte de partículas alfa, tá aqui dentro da caixinha, tá? Essas partículas alfa, só lembrando, elas têm cargas positivas. Então, ó, as partículas alfas são emitidas. Aqui tem um pequeno orifício por onde elas saem, né, para que elas sigam aqui como um feixe. E aí o que aconteceu? Quando essas partículas atravessavam essa fina folha de lâmina de ouro, ele percebia o seguinte, que a maioria delas atravessava a folha de ouro e atingia do outro lado, isso é um detector de partículas, num ponto em linha reta. Mas ele percebe o seguinte, que algumas são defletidas de sua direção original, né? Então, ó, a maioria delas vai seguir aqui em linha reta, mas algumas vão se desviar de sua posição. Aí o que Rutherford deduziu com isso? Né? Que como as partículas alfa são positivas, né? Quando elas atravessavam essa folha, elas interagiam com algo positivo e esse algo positivo desviava essas partículas alfa de sua direção. Então, olha aqui, ó. Imagina, a partícula alfa está vindo aqui, ó, essa primeira. Ela é positiva. Se ela encontrar, nesse caso aqui, essa figura ilustra um átomo, aqui seria o núcleo do átomo. Então, positivo com positivo se repelem. Então, ó, ela vai ser refletida para trás, né? Se a partícula alfa passa aqui, ó, tá vendo? Ela não vai encontrar nenhum núcleo pelo caminho. Então ela vai seguir a sua direção original, né? Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Ela seguiu aqui, ó. Ela vai passar meio do lado. Quando ela passa meio do lado, positivo, positivo, repulsão. Então ela vai sofrer apenas um desvio. Então Rutherford percebe o seguinte, né? Que quando as partículas alfa atravessam essa lâmina de ouro, algumas são desviadas. Por quê? Porque ele deduz que elas estão interagindo com algo dentro do átomo. Aquelas que não estão sofrendo essa interação. Tá? A maior parte das partículas atravessa em linha reta, algumas sofrem desvio. E aí ele propõe, com base nisso, né, a conclusão que ele chega é o seguinte, que existe um grande espaço vazio no átomo. Esse espaço vazio é toda a região da eletrosfera. E aí ele propõe o seguinte, ó, que existe um núcleo atômico que é onde encontram-se as cargas positivas. Então, ó,
você tem aqui um núcleo atômico onde tem cargas positivas e as cargas negativas estão fora desse átomo. E é lógico, esse átomo ele tem um grande espaço vazio, que esse espaço vazio compreende o volume do átomo, né? É onde é ocupado pela eletrosfera. E aqui, ó, o raio do átomo ele é 10.000 vezes maior que o raio do núcleo, né? Ou seja, essa distância aqui, ó, ela é 10.000 vezes menor do que essa distância, tá? Esse modelo ele é muito conhecido como o modelo do sistema solar. Por quê? Porque lembra aqui a ideia do Sol e os planetas orbitando em torno do Sol. Então, essa foi a justificativa, né, o modelo que Rutherford encontrou para justificar o seu experimento. Né? Então, quando os raios positivos passavam aqui, né, eles interagiam e sofriam a direção. Se eles passassem mais afastado, eles prosseguiam sem serem desviados. Né? Mais afastados, seguiam sem ser desviados. Quando passavam muito próximo, sofria um desvio. Bom, no entanto, o modelo atômico de Rutherford ele também apresentou algumas falhas. Ele não explicava a estabilidade do átomo, uma vez que a teoria eletrodinâmica clássica, isso daqui a gente vai falar um pouquinho lá de mecânica clássica, tá? A teoria eletrodinâmica clássica, ela prevê o seguinte, que partículas, faltou um acento aqui, partículas carregadas em movimento emitem radiação. Bom, se nós lembrarmos, radiação é o quê? Energia. Então, os elétrons, que são as partículas, se a gente olhar aqui no modelo atômico anterior, né? Se os elétrons estão orbitando em torno do núcleo, eles estão em movimento. Se eles estão em movimento, eles estão emitindo radiação. Se eles estão emitindo radiação, eles estão perdendo energia. Então, teoricamente, pela mecânica clássica, o que aconteceria? Esses elétrons, à medida que eles fossem perdendo energia, a sua órbita iria cada vez mais se tornando menor, até que ele seria engolido pelo núcleo. Tá? Então, o modelo atômico de Rutherford não conseguia explicar por que isso acontecia. Né? Se a mecânica clássica previa que as partículas em movimento emitiam radiação, então, à medida que elas estavam orbitando aqui, elas iam emitindo energia, perdendo energia, até que elas seriam engolidas pelo núcleo. Isso é o que propõe, né, a mecânica clássica. No entanto, alguns argumentos, né, algumas teorias dos modelos atômicos, eles não podem ser aplicados pela mecânica clássica. Nesse caso, a gente vai ter que utilizar a mecânica quântica. E foi a partir das ideias aí de Rutherford que a gente vieram pesquisadores, alguns cientistas, né, estudar mais um pouco as teorias quânticas, como, por exemplo, Max Planck. Tá? Bom, então, o modelo atômico de Rutherford apresentou essas falhas que vieram a ser corrigidas aí com os modelos atômicos de Bohr e de Schrödinger, que a gente fala na próxima aula. Tá? A evolução, então, do conceito atômico. Em 1914 e 1920, Rutherford demonstra a existência dos prótons, né? Então surge a teoria lá, o argumento da existência dos prótons, cargas positivas. Então, núcleo positivo, eletrosfera negativa. Mas tinha um problema da massa que estava lá no núcleo, porque o núcleo estava mais pesado do que a quantidade de prótons. E aí esse problema foi resolvido em 1932, com Chadwick, quando ele descobre os nêutrons, que são partículas que não têm carga elétrica, mas eles têm massa, né? E aí esses prótons e nêutrons aqui, ó, eles estão no núcleo e os elétrons fora do núcleo. Quando eu penso em termos de massa, a massa de um elétron não é que ela não exista, mas ela é desprezível se eu compará-la à massa dos prótons e nêutrons, né? Ela é cerca de quase 9.000 vezes menor, né? O átomo ele é nêutron, pois ele tem o mesmo número de prótons, que tem cargas positivas, e o mesmo número de elétrons, que tem cargas
negativas, né? É muito comum que os átomos tenham mais nêutrons que prótons ou elétrons, mas como eles não têm carga elétrica, isso não vai influenciar, tá? Um átomo ele é representado da seguinte maneira, isso a gente já falou, eu vou apenas reforçar, estava na apresentação, né? Aqui seria um átomo X, embaixo esse número é o número atômico, que nada mais é do que o número de prótons, em cima a massa atômica, que corresponde ao número de prótons e o número de nêutrons, tá? Exemplo, se eu pegar aqui, ó, o átomo de oxigênio, ele tem 8 prótons. E aí eu vejo lá em cima, significa que ele tem 16 de massa atômica. Se ele tem 8 prótons, 16 menos 8, sobra 8. Então ele vai ter 8 nêutrons. Então é muito comum a gente colocar O16. Por quê? Porque esse número que aparece aqui embaixo, que no caso do oxigênio é 8, se é oxigênio, então naturalmente será 8. Se fosse, sei lá, se fosse carbono, por exemplo, seria 6. Então você não precisava colocar o valor embaixo, porque eu sei que se é carbono é 6, né? Aí eu coloquei aqui, ó, alguns isótopos que possuem massas diferentes. Ó. O oxigênio, por exemplo, ó, eu tenho o oxigênio 8, 16, que é o que tem mais em abundância, né? Ele tem 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons. Tem o oxigênio 17, que modifica? Ele passa a ter um nêutron a mais. E o oxigênio 18, que passa a ter um nêutron a mais também, que é um pouquinho mais abundante que o segundo. E a gente tem também, ó, um átomo que é radioativo, né? O urânio, muito urânio pesado, 235, 238, é muito radioativo, né? Então, se é urânio, naturalmente ou necessariamente, o número atômico será 92. Agora eu posso ter um urânio com mais ou menos nêutrons, né? Esse aqui, por exemplo, tem 142, esse 143 e esse tem 146. Esse aqui é o mais abundante, né? Então a gente vê que ele tem cerca de 99% dos urânios. Ok? Finalizando então, né, a abundância isotópica, a gente tem aqui, ó, eu coloquei aqui o hidrogênio, número atômico 1, massa atômica 1, ou seja, ele só tem um próton. O hidrogênio, que é o deutério, número atômico 1, massa atômica 1. Ele tem um próton e um nêutron. E o hidrogênio trítio, né? Ele tem número atômico 1 e massa atômica 3. Ou seja, ele tem um próton e 2 nêutrons. E essa fração dele, o trítio é muito pequena. Tá? Hidrogênio, deutério e trítio, eles são muito utilizados nas reações de fusão nuclear. Ok? E eu tenho aqui o carbono, que esse carbono aqui é o mais comum, né? O carbono é o elemento químico que aparece aí nas madeiras, no grafite, no carvão, né? E eu tenho esse carbono 14. O carbono 14 é um carbono radioativo. Deixa eu ver se tem aqui a explicação da radiação. Ah, tá. Basicamente, o que acontece, né? Você tem a radiação cósmica, tá? Nessa radiação cósmica, um átomo de nitrogênio que está lá na atmosfera, ele vai capturar um nêutron, né? Esse nêutron que é emitido a partir da atmosfera, esse nêutron ele é emitido em alta velocidade, né? Então ele captura um nêutron. Quando ele captura um nêutron, ele emite um próton. Então entra um nêutron, sai um próton. Se sai um próton, o nitrogênio, que tinha número atômico 7, ele passa a ter número atômico 6, porque ele perdeu um próton. Se tem número atômico 6, de nitrogênio vira carbono, mas continua sendo 14, porque entrou um nêutron e saiu um próton. Então continua sendo massa atômica 14. Só que esse carbono 14, que é esse cara aqui, ó, ele é radioativo. Mas ele está lá na atmosfera, né, de bobeira. E aí uma planta, por exemplo, ela absorve esse carbono, né, para fazer a fotossíntese. Lembra? As plantas, elas capturam o carbono lá o gás carbônico, faz a fotossíntese e libera o oxigênio. Então ela retém o carbono e emite o oxigênio. Lembrando, gás carbônico é CO2. Ela absorve o carbono e emite o O2, que é o oxigênio. Então esse carbono 14, que é radioativo, ele vai ficar retido aqui
nas plantas, né? Bom, a planta, vai lá o animalzinho, o cavalo, comeu a planta que tinha o carbono 14. E aí, esse carbono 14, ele é radioativo, ele vai ficar dentro do corpo do animalzinho. O animalzinho morreu, né? O que acontece? À medida que, enquanto o animal está vivo, esse carbono emitiu radiação, ele volta a ser um nitrogênio, mas se um carbono foi emitido, ele absorve outro, né? Porque ele está vivo, ele continua se alimentando. Emitiu um, absorve outro. Emitiu um, absorve outro. Então, isso se mantém uma taxa constante. A partir do momento que o animal morre, né, ele para de absorver o carbono 14. Mas o carbono 14, que é radioativo, que está dentro do corpo dele, continua emitindo radiação, né? Mesmo depois dele morto, milhões de anos, esse carbono continua emitindo radiação. Para a gente ter ideia, né, o tempo de meia-vida de um carbono 14 é de 5.730 anos. O que significa isso? Significa que se eu tiver, por exemplo, 1 kg de carbono 14, depois de depois de 5.730 anos, eu vou ter só a metade disso, né? Então, o que acontece? Enquanto o animal está vivo, ele está absorvendo, o carbono está emitindo radiação, deixa de ser radioativo, mas ele vai lá e absorve da planta outro carbono 14. A partir do momento que ele morreu, ele para de absorver, ou seja, ele vai só emitindo radiação. Então, a quantidade de carbono 14, ela vai só diminuindo. E aí, o que acontece? O pessoal utiliza esse carbono 14 para fazer a datação em fósseis, que até aparece o desenho aqui, ó, né? Aí eles vão lá e contam a quantidade de carbono 14, e aí tem uma equaçãozinha que a gente vai estudar no momento posterior, e aí com base nessa equaçãozinha e na quantidade de carbono 14, eles estimam, porque eles sabem quantos anos o carbono 14 demora para que uma certa quantidade seja reduzida à metade. Então, eles vão lá e calculam, né, com base nessas informações, estima quanto tempo, né, quantos anos tem o fóssil. Ok, pessoal? Bom, essa era a nossa aulinha de hoje. Lembrando que esse assunto aqui de datação de radioativo, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição para esclarecer, tá? Um abraço, pessoal!